Uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao primeiro programa Primeiro Plano 2023. E hoje o nosso programa está muito especial. Vamos conhecer a história da origem da Folia de Reis, uma tradição que está associada à fé cristã. O dia 6 de janeiro é a data dedicada no calendário brasileiro aos Reis Magos, que visitaram Jesus no presépio após serem conduzidos pela estrela. A Folia de Reis não é apenas folclore, é uma verdadeira demonstração de fé. Também conhecida como Festa da Epifania do Senhor, é uma celebração muito popular em várias regiões do Brasil. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa tradição da igreja. Uma tradição cristã iniciada na Europa. A Folia de Reis chegou ao Brasil no século XIX, através de Portugal e Espanha. A festa é celebrada pela Igreja Católica em todo o mundo, em comemoração à visita dos 3 Reis Magos ao Menino Jesus. A folia começa em 24 de dezembro, véspera do nascimento de Jesus, e termina dia 6 de janeiro, dia de Reis. O dia, de Reis é conhecido como o dia da Epifania do Senhor. Então, eu queria lembrar, que essa palavra epifania, ela vem primeiramente do grego epifaneia, que significa aparição, e Epifania do Senhor significa adorar o nascimento de Jesus, o Filho por Deus enviado para a nossa salvação. E como essa festa católica, como eu disse, acontece em todo mundo, a adoração do Senhor está ligada principalmente à festividade da Folia de Reis. Então, a Epifania comemora a festa da salvação do mundo através do nascimento do menino Jesus. O grupo do festejo, chamado de foliões, faz uma peregrinação em várias casas. Os moradores que recebem a visita da Folia de Reis oferecem comidas e prendas. Os integrantes agradecem e logo seguem para o próximo destino, passando pelas ruas da cidade. No final da noite, pousam em uma casa. É um ritual, que reapresenta essa viagem mítica de Gaspar, Melchior e Baltazar, para adorar e presentear o menino Jesus com ouro, incenso e mirra, Então, os foliões, visitando as casas dessas pessoas e cantando para elas, eles recriam essa história que está no imaginário popular. Esses presentes têm uma simbologia especial. O ouro representava a realeza, o incenso a divindade ou a fé e a mirra representava a imortalidade. É por isso que durante a folia os moradores oferecem alimentos como gratidão em receber tal bênção. Além disso, o Brasil é um país de extensão continental. Cada região tem seus próprios costumes. Por isso a Folia de Reis ganha vários nomes e formas diferentes de celebrar. Essa manifestação, da Folia de Reis, ela faz parte das festas folclóricas, brasileiras. Mas ela também é conhecida como Festa de Santos Reis, é também conhecida como Reisado. E como ela acontece em todo o Brasil,
ela tem as suas variantes naturais, como é natural de toda cultura, né, que permeia o nosso país. Então, os foliões, eles dançam, eles cantam para esses moradores das casas que recebem, né, esses foliões. Tem a música do morador, tem a música da mesa, para agradecer. Eu acompanhei esse grupo de foliões do Lago Oeste, em Brasília, durante um giro, como é chamada a peregrinação pelas casas. O local do pouso foi a chácara da Maria e do Raimundo. Desde eu pequenininha, eu venho acompanhando assim com meus pais. E aí essa tradição até hoje, graças a Deus, que eu gosto muito, adoro mesmo essa tradição, essa cultura. E a senhora, quantos anos? Eu também desde criança, né, que já vem de família mesmo, de geração, de meus pais, e vem pelos meus tios, meus avós, e a gente vai passando essa tradição para frente, né. Então, e gosto muito também. E qual é a emoção de receber a folia em casa, de preparar a comida, de ser abençoado? É a grande alegria a gente receber as pessoas aqui, os foliões na casa da gente, preparar a comida para eles é com grande prazer. Essa não foi a primeira vez que o casal recebeu a folia em casa. Há mais de 20 anos, a tradição é mantida na família e passada de geração a geração. O filho do casal, que tem 23 anos, virou folião em 2012. Hoje é violeiro na festividade. Meus pais sempre iam para a folia lá em Goiás e eu ia também, então acompanhava um pouco, mas o contato mesmo com a folia foi aqui. Acho que é uma tradição que está muito acabando, porque como as pessoas mais antigas não, as pessoas experientes, né? Que um dia vão morrendo, mas sim, muitos jovens não vai tendo a oportunidade de também mostrar seu trabalho, né? E aí eu acho que é uma tradição que não pode acabar, porque é uma tradição muito bonita, que vai levando a palavra de Deus para muitas famílias. E todas as casas que a gente passa, as pessoas ficam muito alegres, né, com isso. Então é uma tradição que não pode acabar, né? Se depender de você, não vai acabar. Depender de mim, de Deus, não vai acabar não. O pequeno Pedro Henrique, de 5 anos, já está sendo introduzido na folia. Quando você crescer, você quer levar os foliões para casa de outras pessoas? Sim. Um grupo de folia de reis é formado por um guia ou mestre, um contramestre, os 3 reis magos e os foliões. O guia é o que tem a maior responsabilidade. Sou responsável pelos cantos da Folia de Reis, né? Sou responsável pela turma toda, né? Então, assim, eu sou a autoridade máxima, mas ao mesmo tempo, eu sem eles também não sou ninguém, né? Então, através deles que me ajuda a fazer os cantos, fazer o giro da folia, né? E a gente sai de casa em casa. O guia é responsável por chegar na casa, de puxar o canto, porque o guia não é qualquer pessoa que pode ser guia, né? O guia é Deus quem marca, é Deus quem escolhe, né? Deus que dá o dom para o guia. E há quantos anos faz que o senhor faz esse trabalho? Eu tenho 40 anos, 42 anos que eu faço esse trabalho, né? Desde criança. E eu acompanhei muitos meus pais. Geralmente, as visitas às casas na Folia de Reis são realizadas no período da noite, uma referência aos 3 reis magos. Quando Jesus nasceu, os reis foram avisados pelo Espírito de Deus e eles foram visitar Jesus. Mas eles andavam à noite por não ser seguidos pelas pessoas de mal, né? Que queria também visitar Jesus, mas com mau sentido, né? Então por isso que os reis andam à noite. Para receber a folia em casa, o morador precisa ter um presépio,
que vai acolher a bandeira do grupo de foliões. Quando chegam na residência, cantam várias músicas abençoando o lar. Rezam pelos pedidos da família e cantam em volta da mesa para abençoar o alimento. No final, são realizadas várias brincadeiras para levar alegria à família. O nome da casa que recebeu o seu canto de bom coração. Viva todos! Viva Santos Reis! Viva Jesus Cristo! Já é uma tradição entre as famílias católicas montar um presépio em casa. Esse é um gesto que nos prepara e nos aproxima da celebração do nascimento de Jesus, lembrado em cada Natal. O presépio deve ser montado no primeiro domingo do Advento e desmontado no dia 6 de janeiro. Vamos conferir uma reportagem que nos fala sobre isso. Os presépios estão presentes em vários locais durante o período natalino. E essa não é uma cultura apenas brasileira. Inclusive, são realizadas exposições com as artes vindas dos mais diversos países e continentes. Mas o que essas imagens representam e por que elas são tão importantes? O porquê você que nos assiste, nos acompanha, de ir até a sua comunidade, perder tempo diante do presépio, contemplar a beleza do presépio. Por que valorizar os presépios? Revivendo todo o mistério da encarnação e tendo a grande certeza, como nos ensina o nosso Pai seráfico, São Francisco de Assis, o primeiro a criar o presépio, o primeiro a fazer uma dramaturgia do presépio. Vivermos, renovarmos, intensificarmos e mergulharmos no mistério da natividade. Uma pergunta que eu te faço e você vai matar esse porquê. O mundo precisa que Cristo nasça? O mundo precisa da esperança do Cristo nesses tempos de hoje? O mundo precisa da solidariedade do Cristo diante de tanta dor que estamos passando? O mundo precisa da paz que só o Cristo nos dá e que nós sabemos? Nós precisamos dessa força que emana do presépio? Respondendo perguntas tais como essa semelhante, nós somos capazes de compreender o porquê da beleza do presépio e o porquê da valorização nesse tempo tão bonito da nossa história. E hoje estamos aqui na casa da Dona Linda, ela que é conhecida, inclusive, estava me contando aqui como Linda do Presépio, porque gosta bastante. E a gente está vendo esse bem bonito montado aqui ao fundo. Conta pra gente, Dona Linda, como é que começou essa tradição, né, da senhora montar o presépio em casa? Imagino que tenha começado com um presépio simples e hoje tem toda essa estrutura com vários mini presépios, né? Bom tê-la com a gente na TV Pai Eterno. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. A gente fica muito honrada com essa visita. Certo. Não repara, eu choro mesmo. Tá, mas eu vou tentar não chorar hoje. Pode ficar à vontade. Porque é algo emocionante mesmo, né? Eu me emociono todo sempre. E conta aqui pra gente, assim, a senhora teve essa iniciativa por quê? Não, eu toda a vida, porque eu venho da Bahia, de Correntina. Certo. E lá a gente tem o hábito de fazer presépio, a gente já fazia. Quando eu vim para Goiânia, que eu comecei de minha casa, eu comecei a fazer, eu montava em cima de mesa, pequenininho, bem singelo, mas sempre com a tradição de pedras, areias, eu pegava um pouquinho de areia e fazia. E aqui eu fui, antes eu fazia aqui do lado, que era pequenininha, tinha 2 carros, meu filho morava comigo. Aí o dia que ele casou, que deixou o espaço maior, aí eu comecei a fazer aqui do lado, aqui onde vocês estão vendo. Certo. E a senhora tem noção hoje de quantos mini presépios tem aqui nessa estrutura? Ó, presépios são 35. E vai aumentando a cada ano. Sem contar os anjos, sem contar as ovelhas, sem contar as coisas miúdas que vem junto.
que representa para a senhora o presépio? O que significa? Qual que é a representatividade disso na casa da senhora? Porque é algo que a gente costuma ver em igrejas, em locais de celebrações natalinas, mas em casa muita gente monta a árvore, mas não o presépio. O que representa para a senhora? Para mim é tudo. Eu vivo em função do presépio. O ano inteiro eu já desmancho, já pensando no ano que vem. Para mim é uma alegria, é um renascimento, todo ano. E todo ano, quando eu estou encerrando, eu peço para Deus para me ajudar a estar desmanchando no próximo ano. E se tornou assim um atrativo, né? Tanto que quando a senhora monta, a senhora me contava que as pessoas vêm, né? Você tem a mania de convidar essas pessoas para acompanharem a abertura do presépio. A gente faz um terço, faz uma oração, faz sempre um momento de oração. E eu solicito que as pessoas tragam produtos, né, para doação, também o que quiser, traz. Esse ano mesmo, pelo motivo da pandemia, a gente está saindo da pandemia braba, né? Sim, foram 2 anos difíceis. Eu até tinha me esquecido de solicitar as doações, mas no penúltimo dia que eu ia fazer a abertura, eu pedi, ainda veio muita coisa. Eu já fiz as doações, já à medida que chegou, já foi doado. Qual que é o envolvimento da família da senhora na montagem desse presépio? Todo mundo participa. Esse ano eu tive a ajuda dos meus netos, porque essa parte pesada de pedra, de plantas, eu convoquei. O ano passado eu fiz um almoço, falei que era um almoço, mas era para me ajudar no presépio. Esse ano eu não fiz nada não, falei, agora vocês veem assim mesmo. Aí eles vieram, puseram as pedras. Quando eu vi o tanto de pedra, eu falei, Jesus, me dá força, tem que conseguir. Aí fui montando devagar e você me perguntou quanto tempo. Não tem como, porque eu vou fazendo. A hora que eu canso, eu paro. Se for pensar em horas, em dias, horas, são muitas, dá uns 3 dias. No máximo, 3 dias eu faço. Se eu pegar mesmo para montar assim, diretão, 3 dias está pronto. Mas eu gosto de fazer com calma, vou montando, vou na medida que for, que eu vou vivendo. Eu esqueço de almoço, eu esqueço de tudo. Olha que eu estou mexendo aqui. E para a gente fechar aqui esse bate-papo todo especial sobre esse tema tão importante, queria que a senhora olhasse ali para aquela câmera e contasse para a gente qual que é o presente que a senhora espera receber do Pai Eterno em 2023, esse ano que está começando. Tem algo especial assim que a senhora espera para esse novo ano? Sim, tem algo muito especial. Esse nosso país que tá... Desculpa. Não, tudo bem. Que está muito difícil, né? A gente não sabe como que vai ser esse ano, que a gente espera que seja um ano tranquilo, mas um ano bom. É isso. Peço pela família, por saúde, para todo mundo. O pessoal que está nos hospitais, as pessoas que estão precisando de ajuda. É o que eu espero por esse ano. É isso. Dona Linda, obrigado, viu, pela recepção e que 2023 seja um ano de muitas bênçãos para todos nós. Obrigada. Parabéns, tá bom? Eu agradeço muito a todos, vocês são muito simpáticos. A Folia de Reis celebra o nascimento do menino Jesus e se propõe a representar a peregrinação e adoração feita pelos magos do Oriente. E você sabia que o elemento de maior reverência na Folia de Reis é a bandeira? Vamos acompanhar isso agora na matéria com Alain Ribeiro. Tradição. Essa é a palavra que define a festividade dos Santos Reis, com gestos singelos que recordam a origem do Salvador, que nasceu em uma manjedoura. A folia, como também é chamada, acolhe quem dela faz parte. Os 3 reis levaram doações, presentes para o menino Jesus. E a Folia de Reis recebe doações e com essa doação o festeiro faz um farto almoço no dia 6 para ser oferecido para as pessoas. A Folia de Reis geralmente tem os instrumentos
feitos de forma caseira, uma viola, um reco-reco, instrumentos caseiros, e eles saem cantando músicas religiosas, principalmente relativas ao nascimento do menino Jesus. E aí, quando chega nesse período, também tem uma figura, que é a figura do malungo ou do palhaço. O que o palhaço representa? Representa Herodes, representa mal, o Herodes querendo matar as criancinhas e o menino Jesus. Então, é uma forma mais atenuada, mais popular de simbolizar o Herodes em busca do menino Jesus. E aí toda a casa, por onde a folia passa, se chega na hora da manhã, tem café, o anfitrião, o dono da casa está esperando com café, se tem na hora do almoço, almoço, se chega na hora do jantar, tem jantar e pouso para no outro dia continuar a caminhada, indo de casa em casa, levando a bandeira, né? E cantando, ó Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada, Oiá. E em um mundo com tantas telas e aparatos, a Folia de Reis nos mostra que com pouco podemos ter muito. E assim, a tradição é fortalecida e passa de geração em geração. Essa tradição mantém viva porque, primeiro, ela é ligada à religiosidade popular. É uma forma dessas pessoas expressarem a sua fé. Então, ela é ligada a essa religiosidade popular. Segundo, ela é também uma forma de resistência às pessoas, né? Uma resistência a toda essa tecnologia. Olha a singeleza das pessoas virem a pé, de casa em casa, cantando, levando o menino Jesus, partilhando alimentos, partilhando tudo isso. É muito singelo isso num tempo de tecnologia, num tempo de desrespeito, num tempo de não acolhimento. Quando uma pessoa vem e faz algo que eu não gosto, eu vou lá, bloqueio, eu vou lá, cancelo, e aí vem a Folia de Reis e inclui. Vem a Folia de Reis, entra na sua casa. E a tradição ganha traços de cada localidade, onde o povo é o responsável por dar o tom da festa. Mas a essência, a memória a Baltazar, Belchior e Gaspar se mantém a mesma. Cada cidade, o ser humano, o homem é criativo, né? Então, ele traz algo que é singular, algo que é do seu grupo, da sua realidade dentro da folia. Então, cada um trabalha de uma forma, trabalha de um jeito, cantando, dançando, e faz as adaptações no ritual. Mas, no geral, o conceito da folia é preservado, que é os reis magos visitarem o menino Jesus, que são os foliões simbolizando os reis magos visitando as casas da zona rural e da cidade. E preservar essa festividade é quase que uma obrigação de todos nós. É uma necessidade que a gente tem, que a gente precisa olhar para os nossos antepassados, a gente precisa olhar para os rituais como a Folia de Reis, né? Os ritos, as celebrações populares, e buscar nisso a raiz para seguir. Se a gente não respeita a cultura popular, se a gente não respeita o modo do povo se expressar, a gente está trabalhando para a unicidade da expressão e não a diversidade da expressão. Então, do ponto de vista cultural, ter uma Folia de Reis nada mais é do que ter uma manifestação cultural que expressa, desde o passado até os dias atuais, um pouco da alma do povo. Vamos fazer uma pausa e daqui a pouco eu estou de volta e conto com a sua companhia. Até já! Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Também conhecidos como Santos Reis, os magos do Oriente foram reconhecidos como santos pelo Sensu Fidei, essa narrativa da busca dos magos pelo menino Deus
conduz toda a dinâmica das folias. Essa tradição também é muito querida pelos devotos do Divino Pai Eterno, e nós vamos conferir uma reportagem especial. E nós estamos aqui na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, nesse dia de Santos Reis. Estou aqui com o irmão Elber Braz, que é um missionário que colabora aqui na pastoral desta paróquia, para falar como é que a paróquia se preparou para receber aqui hoje esse grupo que veio de Catalão, não é isso? Isso, um grupo que veio de Catalão, Diogo Rezende, foi até seminarista nosso por um tempo. E a paróquia, nós temos dentro dela também uma comunidade de Santos Reis, que está em festa, e motivamos toda a paróquia, a comunidade a doarem alimentos e tudo para esta folia acontecer. Agora, é uma novidade a acolhida de um grupo de folia de reis aqui. Isso tem uma história de fé. Tem sim. É a primeira vez que a folia é recebida aqui na paróquia e foi graças alcançada a Santos Reis por um pedido que eu fiz. Eu tenho uma tradição de família que nós rezamos o Terço de Reis todos os anos e aí eu pedi uma graça a Santos Reis e ela me foi alcançada e estamos aqui com as bênçãos dele, por intercessão de Nossa Senhora, recebendo a folia. E por isso a igreja tem toda uma ornamentação, tanto aqui no presbitério, como ali na entrada principal, para poder acolher essa bonita tradição do nosso povo, né? Sim, é uma tradição que já vem muitos anos, de percorrer junto com a folia, o arco e outras coisas também. Tá certo, então agora vamos lá para a entrada da Igreja Matriz para conhecer melhor esse grupo de folia de reis que vem de Catalão aqui para a Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. E agora aqui, bem na entrada da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno em Trindade, recebendo o grupo Cristo Rei, que veio lá de Catalão, essa folia, para manifestar a sua fé aqui no Santuário Basílica. Estou aqui com o embaixador desse grupo, o Diogo Rezende. Diogo, como que surgiu esse grupo? Bom, a devoção já era existente em todos nós. Muitos de nós já participávamos de outros grupos de folia na cidade e alguns grupos deixaram de existir e buscando manter a tradição, não deixar que acabasse, nós amigos, já éramos de outros grupos, resolvemos nos unir e montar esse grupo Cristo Rei. E assim iniciou-se essa história, mais uma história de fé e de devoção. E quantos componentes tem esse grupo? Hoje nós estamos aqui em 12 pessoas, mas nós somos uns 15, alguns não puderam estar presentes. O grupo sai de casa em casa nesse mês, esse final de dezembro para janeiro, levando essa mensagem do nascimento de Jesus para todas as pessoas. E qual é a antecedência que vocês começam a se reunir para fazer esse giro? Graças a Deus nós temos uma boa união. E durante todo o ano o grupo de folia é um grupo de folia e um grupo de oração. Nós rezamos terços em várias residências, nas nossas residências, então todos os meses nos encontramos de uma forma ou de outra para rezar, para cantar e assim vamos nos preparando para esse momento da folia de reis. E aqui tem várias gerações, Não é um grupo de pessoas somente idosas, tem várias gerações transmitindo inclusive essa tradição para as novas gerações. Com certeza. Nós temos no grupo o pai, que é o nosso sanfoneiro, acordeonista, e junto dele estão os 2 filhos, de idades diferentes também, que iniciaram no grupo desde crianças. Estão nesse caminho de devoção desde criança. E assim, tem um afilhado, a gente tenta buscar os jovens, os mais novos, para aprender, para poder ir fazendo experiência da caminhada de Santos Reis, para que essa devoção seja perpetuada e não acabe. Obrigado ao Grupo Cristo Rei, que rezou junto com os devotos do Pai Eterno em todo o Brasil. Estão aqui na entrada da Igreja Matriz e agora eles vão cumprir o compromisso que fizeram, adentrar nesse santuário e continuar essa oração. Pelas intenções que eles trazem no coração, mas também por você, devoto evangelizador do Divino Pai Eterno.
E agora nós vamos até o Nordeste para saber como é a celebração dos Reis Magos. Durante os festejos, os grupos saem caminhando pelas ruas das cidades, levando as bênçãos do menino para as pessoas que o recebem. Na reportagem da Simone Oliveira, nós vamos conhecer um pouco e saber mais dessas celebrações que encerram as festas natalinas. Uma mistura entre o sagrado e o profano. A folia de reis, reisado ou festa de reis são alguns dos nomes dados para o festejo que celebramos em 6 de janeiro. O evento faz parte do ciclo natalino. Da Galileia, ai, por nome de Nazaré. Na maior parte desses lugares onde os reis magos são festejados, são celebrados, são lembrados, nesses lugares a gente pode dizer que na maior parte tem início no Natal, mas na maioria das vezes, né, sempre, aliás, termina no dia 6. Então, independente de quando começa, se é no Natal, se é na virada do ano, se é aí nesse intervalo entre o Natal e a virada do ano, o final é sempre o mesmo, né? Então, sempre há essa representação do encerramento do ciclo natalino, do ciclo do Natal, né, dentro da Igreja Católica também, dentro desse calendário aí, inclusive o calendário litúrgico, né, da Igreja Católica. O evento celebra um dos momentos mais importantes do cristianismo católico, a visita dos Reis Magos a Jesus, ainda recém-nascido. Segundo a tradição, os 3 Reis Magos, Belchior, Gaspar e Baltazar, foram guiados pela estrela de Belém e traziam nas mãos ouro, mirra e incenso para serem entregues ao menino. Uma festa que é celebrada de diferentes formas pelo Brasil. Existe o cordão, né? O cordão de reis, né? Que você tem personagens em que você não tem aqui na nossa região. Então, por exemplo, você pode ter um rei e a rainha, né, da festa de reis na região Nordeste. Aqui na nossa região a gente já não tem esses personagens. Nós temos aí outros personagens, outras figuras centrais, além, né, do Menino Jesus lá no presépio, né, além de tudo isso que a gente já conhece, a gente tem personagens que não se repetem, né? Temos aqui a figura do palhaço, temos aqui os nossos instrumentos que são mais comuns na nossa região, né, no que a gente chama de cantoria, né, essa parte de cantar para os Reis Magos, de cantar quando se chega nas casas. E na região Nordeste, não. Na região Nordeste é feita aí essa peregrinação, esse percurso, né, que é feito aí entre as casas dos moradores, pedindo também os donativos, só que de uma forma um pouco mais diferente, né? A gente tem presença de danças, né, durante todo o cortejo. Um dos locais dessa celebração fica em Correntina, interior da Bahia. Uma festa que apresenta formas e nomes diferentes, de acordo com o povo que a celebra. A Folia de Reis aqui em Correntina, ela tem uma parte que é feita pelos os lavradores, trabalhadores de zona rural, pessoal da periferia, que eles chamam de reisado, que é diferente do nosso, que é também uma louvação ao Menino Jesus, porém diferente do terno. O terno, ele tem toda uma organização. Tem uma porta-estandarte que leva o nome do terno, o tema do terno, que todo ano nós modificamos, né, de acordo a acontecimentos religiosos, de acordo a acontecimentos sociais, né, a gente leva um tema diferenciado. A festa de reis é uma tradição trazida pelos portugueses e que passa de geração em geração. O tipo de colonização e o tipo de catequização que acontecia nessa época era uma catequização que a gente pode dizer que ela era mais teatralizada. Ou seja, essa teatralização era uma forma de reviver algumas passagens bíblicas, né? Algumas passagens dos santos, inclusive, algumas passagens
da vida de Jesus Cristo. Então, essa teatralização, ela trouxe, né, e deixou no homem sertanejo, né, no homem do interior, essa raiz, né, essa ideia de sempre rememorar, de sempre reviver essas passagens de uma forma teatralizada, até os dias atuais. Então, esse percurso que a gente faz, né, esse percurso que é feito entre as casas dos moradores, representa bem isso, né, essa forma de reviver essa busca pela estrela, até encontrar o menino Jesus. A Folia de Reis aqui, hoje, é composta praticamente dos jovens, né? Feita pelos jovens, como antes também foi. No tempo da minha mãe, no nosso tempo de juventude, assim, com alguns espaços de tempo em que ela deixava de ser apresentada por falta de pessoas para assumir. Mas nós duas assumimos há 22 anos atrás e nunca mais deixamos de fazer essa apresentação, visitando as casas onde tem lapinha, homenageando o menino Jesus, apresentando o nosso rei, cantando, dançando mesmo. E as gerações estão se sucedendo. E nós tivemos menino aqui que vestiu de rei mago, depois vestiu de integrante do corpo do terno, e hoje o filho está participando do terno. A Folia de Reis é celebrada em todo o mundo e no Brasil ela se destaca de acordo com a origem de cada estado. A partir da nossa história, que a nossa colonização ela foi adentrando o território nacional e em cada região essa colonização aconteceu em momentos que a gente pode dizer que são momentos um pouco distintos e de formas, né, um pouco distintas também, que dependiam muitas vezes das características daquele lugar, né? Características, inclusive, né, a gente poderia dizer que até mesmo econômicas, né? Tendo em vista que, como mencionei, né, relacionado aí à nossa economia, da nossa região, a gente tinha ali um estado, né, uma região, né, isolada do restante do país. Então, era uma região pouco povoada, inclusive, né? Então, a gente tem características diferentes também com relação a isso, né? Uma região menos povoada, uma região talvez não tão importante quanto as regiões das Minas Gerais, por exemplo, né? Que a gente poderia citar ali. E os outros estados, né? A gente também poderia dizer a mesma coisa, características diferentes. A Folia de Reis é caracterizada como catolicismo popular. É a manifestação da fé católica sem essencialmente ter a presença da igreja. As pessoas da comunidade, elas se reúnem, elas se organizam em torno da fé, em um trabalho que é um trabalho voluntário, né, em que não há presença da igreja oficial, vamos dizer assim. Por amor, por gostar, por entender que um povo sem tradição é um povo sem história. Então, a gente leva adiante com dificuldade, enfrentando as dificuldades e pedindo ajuda um e outro, e sempre sai, sempre temos conseguido. Todo ano sai. As celebrações e devoção aos Santos Reis não é uma tradição exclusiva do Brasil. Na cultura espanhola, o Dia de Reis é mais esperado que o dia do Natal. Na Espanha, essa celebração é um momento de partilha em família, que se caracteriza pelas comidas típicas e pelos desfiles da cabalgata de reis que acontece por todo o país. As celebrações da data começam ainda na véspera, no dia 5 de janeiro. É o Alain Ribeiro quem nos conta essa história e nós vamos acompanhar. A festa aos Reis Magos não é uma tradição exclusivamente brasileira. Na Espanha, por exemplo, a figura de Baltazar, Gaspar e Melchior é muito mais forte que a do próprio Papai Noel. Fiesta enorme em todo o país. O Dia de Reis é uma festa enorme em todo o país. Portanto, em todas as paróquias, a Epifania do Senhor tem uma característica especial e se prepara tudo com muito tempo de antecedência.
Em nossa paróquia redentorista, em concreto, a paróquia de São Geraldo, em Madrid, estamos preparando desde a metade do ano passado. Há um grupinho de teatro que prepara uma peça para as crianças. É um dia inteiramente dedicado às crianças, à ilusão infantil, aos presentes, igual aos magos do Oriente que foram adorar ao menino Jesus. E da mesma forma é também em todos os lares da Espanha. As crianças recebem um presente dos Reis Magos. Em nossa paróquia, estamos preparando um grupo com um pequeno teatro. Vamos ter essa apresentação no dia 5 de janeiro. Depois também nos visitarão os Reis Magos. As crianças vão poder receber dos próprios Reis Magos, em pessoa, alguns presentes. E no dia 6, temos os atos litúrgicos, a Eucaristia, e os Reis Magos se despedirão depois de terem feito uma noite mágica em todo o país. Por lá, as crianças esperam ansiosamente a chegada dos Reis Magos. Mas é preciso ter se comportado para ganhar os presentes. A expectativa é muito grande. Eles costumam escrever uma carta aos Reis Magos. A escrevem próximo ao mês de dezembro. Costumam escrever nos colégios e paróquias e as colocam nas caixinhas de correio. Também, durante o mês de dezembro, as crianças podem se encontrar com os ajudantes dos Reis Magos. Aqui na paróquia de São Geraldo, tivemos a oportunidade de viver uma jornada em torno dos ajudantes. As crianças vão com suas cartas, dão as cartas com a descrição de todos os presentes que pediram. Bom, esse ato de escrever a carta já implica nesse desejo, nessa preparação que as crianças vão vivendo. Costumamos dizer para que lembrem também das crianças que têm menos recursos. Na carta aos Reis Magos, sempre há espaço para a solidariedade. Em toda a Espanha, próximo ao Dia de Reis, várias atividades são preparadas. O dia 5 é bastante especial. Há uma cavalgada, uma espécie de manifestação pelas ruas, onde há um carro alegórico, decorado, de onde saem os Reis Magos, e as crianças acompanham aos reis. Isso se faz em todas as cidades da Espanha. É enorme e se chama Cavalgada dos Reis Magos. Todas as crianças saem às ruas com muita ilusão. Isso é feito no dia 5 de janeiro pela tarde. Também está a tradição de voltar para casa nessa mesma noite e preparar, se é que já não chegaram os Reis Magos. Porque na minha casa, quando éramos pequenos, quando voltávamos, os Reis Magos já tinham chegado. Em muitos lares costumam chegar pela manhã no dia 6. As crianças costumam preparar 3 taças de anis, deixando a carta em cima de uma mesa. Costumam preparar também comida para os camelôs. Assim, os Reis Magos podem ir tomando algo de casa em casa e alimentando aos camelos, para que não se cansem muito nessa noite tão mágica. E alimentando a los camellos para que no se cansen demasiado nessa noite tão mágica. A data é uma maneira lúdica de recordar a figura dos Santos Reis. Ao mesmo tempo, é a oportunidade de reavivar a criança interior de cada um. Essa data se celebra a Epifania do Senhor, a manifestação de Deus a todos os povos. Me parece muito valiosa que na tradição espanhola mantemos com uma força especial esse dia, tendo essa data como um dia lúdico para as crianças, mais forte do que o dia 25 de dezembro, com a figura do Papai Noel. Na tradição espanhola, a festa da Epifania dos Reis Magos é mais forte enquanto ao imaginário das crianças. É bonito porque não deixa de ser uma educação também para os pequenos sobre esse Deus que veio para amar a todos. A redenção, como dizemos nós redentoristas, é abundante. Não é para poucos, para os escolhidos, para alguns perfeitos, mas ela veio para todas as raças, todas as culturas, todos os seres humanos, sem rótulos. E diante de toda a festa, os Reis Magos nos ensinam algo muito especial:
Os Reis Magos nos presenteiam com o imaginário, com o voltar a ser criança, com o conectar com nossa infância, com o recordar de que é preciso ser como criança para entrar no reino dos céus e que, se fazer pequeno, é uma possibilidade sempre nova de conectar-se com o reino de Deus. Em segundo lugar, nos trazem todos os valores que vêm de Deus. O amor, do perdão à misericórdia, a paz, nesse ano tão castigado pelas guerras. Que seja um ano precioso e que em todas as cartas elas peçam, além do presente, a paz. O projeto Folia de Reis Devotos dos Magos foi reconhecido como registro audiovisual de patrimônio imaterial no Distrito Federal e entorno. A Lohane Castro conversou com o Clube dos Violeiros Caipiras de Brasília e nós vamos assistir agora. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal. A viola é um instrumento principal em uma folia de reis. É ela que vai dar o tom da música cantada pelo guia ou mestre, que vai fazer a melodia e, junto com outros instrumentos, ajudar na comoção da festividade. Deu sinal que nasceu menino Deus, numa noite de Natal, ai, ai. A viola caipira é considerada um instrumento básico das folias de reis. Os grupos de foliões, eles têm seus instrumentos mais ou menos numa regra básica, que tem a viola caipira como o instrumento principal. Depois tem a caixa da folia, a caixa de folia, que é considerada o segundo instrumento, e vários outros que acompanham, desde violão, acordeões, rabecas, violinos, reco-recos, pandeiros. São diversos instrumentos, como eu disse, que acompanham os grupos de foliões, os cantadores, né, vamos dizer assim, das folias de reis. A importância do violeiro nas folias de reis, tanto para levar aquela coisa mais da parte musical, né, da folia, porque a folia em si ela é uma forma de levar a palavra de Deus para todos os cantos, né, onde ela vai, né. E aí, para dar uma forma mais artística, né, mais musical, entra o violeiro. E a viola ela tá em todas as ações das folias de reis, né, desde os cantos durante os giros, né, nos pousos, na chegada, no almoço com o bendito de mesa, né, o canto de alvorada dos foliões, né, uma série de coisas. As músicas cantadas durante o giro da folia são escolhidas pelo guia e, na maioria das vezes, é um improviso. Nos versos, a história da família que recebe o grupo. Esse guia, ele recebe também, de acordo com o seu regionalismo, ele recebe diversos significados. Ele pode se chamar guia, ele pode se chamar capitão, ele pode se chamar imperador, ele pode ser chamado de mestre. E qual é a importância dessa figura na folia? É porque, na verdade, não existe uma música definida. Existe um hino, existe uma melodia que é seguida, que esse mestre, esse guia, esse capitão, ele obedece. Mas a letra, a poesia, geralmente é improvisada. Isso é que torna ele um mestre, porque isso é muito difícil. Vamos supor que a folia seja chamada para cantar, para fazer um canto ali de devoção para um doente. Ele tem que saber o nome desse doente, ele tem que saber o que está acontecendo, e aí ele faz os versos improvisados com aquela temática.
É lógico que na indústria fonográfica, aí há quase 100 anos, né, há mais ou menos 100 anos, a indústria fonográfica se dedicou também a gravar, né, muitas músicas de folias, né, folias de reis, folias do divino. E aí sim, tendo que obedecer umas métricas, né, os padrões da indústria fonográfica, foram criadas muitas músicas de folias já naquele padrão, né, próprio para gravar, né? Mas a maioria dessas músicas, inclusive, elas vêm de músicas tradicionais, né? Volmir e Luiz fazem parte do Clube do Violeiro Caipira de Brasília, uma entidade cultural sem fins lucrativos, reconhecida como organização da sociedade civil de interesse público, fundada há 30 anos. O clube, que atualmente possui cerca de 40 artistas e ao longo dos anos acolheu mais de 400, ajuda a dar continuidade na cultura popular caipira no meio urbano. O clube hoje tem um acervo bibliográfico muito grande, discográfico. O clube faz parte de políticas públicas que foram criadas em prol da classe artística, né, da música viola caipira. Atualmente também o clube conseguiu a definição do Dia Nacional da Música Viola Caipira, né, que ficou para o dia 13 de julho, né, em homenagem ao Cornélio Pires, né, que é o nosso patriarca lá da inserção da música caipira no meio fonográfico. Para eles, não é simplesmente tocar a viola, mas manter uma tradição centenária e passar para outras gerações. Nossa alma quem vigia é o Divino Espírito Santo. Ai, ai, ai. A gente hoje poder representar através da viola, da música caipira, toda essa tradição, a gente consegue entender isso como uma forma de dar continuidade a isso e passar isso para as novas gerações, né? Gerações que estão nascendo, que estão se perpetuando nessa jornada também, né? Porque, por exemplo, no próprio encontro de violeiros que a gente faz, já tem crianças que, né, Volmir, que na época do início ali do encontro eram crianças e hoje estão fazendo o que o pai deles, os avós deles faziam, né? Que é levar essa cultura através da música, da canção, da devoção, né? E do conhecimento. E falando em gerações, o Volmir é mineiro e aos 13 anos veio para Brasília. Ele sentiu falta das tradições da Folia de Reis e, por isso, fundou o Encontro das Folias de Reis, que neste ano chega à sua 22ª edição. Junto com os violeiros, a gente percebeu que tínhamos que ir para nossas regiões, tínhamos que voltar para nossas cidades para poder acompanhar nessa manifestação. E sabíamos que tinham muitas pessoas aqui morando em Brasília, vindo de outras regiões, que também eram foliões. Então a gente propôs, né, organizar esse encontro para facilitar para os devotos dos Santos Reis, para as pessoas que gostam das folias, para ter acesso aqui mesmo em Brasília a essas manifestações. Isso que a gente faz. Uma coisa interessante é que assim, eu pelo menos não me considero ainda um folião, um mestre de folia de reis. Eu me considero um folião, mas não me considero um guia, por exemplo. Eu estou me preparando agora por aquilo que eu falei antes, né? Ser folião, ser guia de folia, que é a figura principal, é ser um mestre, é ser um profundo conhecedor das escrituras sagradas, é ser um profundo conhecedor de cultura de maneira geral, né? De cultura e principalmente da religiosidade. O Encontro de Folias de Reis será realizado em fevereiro, no pavilhão de exposição do Parque da Cidade, em Brasília. Grupos de foliões do Distrito Federal e das regiões Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país
devem participar. O nosso encontro desta semana chega ao fim. Voltamos na próxima semana com tudo que esteve em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. Boa noite, até mais!